Então bora lá, pessoal. Bom dia a todos. Mais um dia por aqui, Max Braga. 25/6 de 2026. Esse é o Morning Call dos meus clientes de assessoria, aberto a todos no YouTube. Tá? Se você gostar, evidentemente, se inscreva aqui no canal. Se quiser conversar comigo, caixa de comentários, tá bom? Vamos então às notícias de abertura do pregão, né? E de encerramento de ontem também dos mercados, que na sessão anterior, então no caso ontem, o desempenho foi misto, mundo afora, mas aqui no Brasil não conseguimos acompanhar, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Dow Jones, que reúne as empresas mais antigas, assim por se dizer, setor de bancos, etc., avançou 0,35%. O S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, recuou 0,09%. E a Nasdaq, que é a bolsa onde estão as empresas ligadas de alguma forma à tecnologia, fechou numa queda de 0,43%. Refletindo ainda um ambiente meio estranho ali para o apetite a risco, tá? Já aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,44, 170.506 pontos. Perdeu o nível, então, ali do 171 que tinha alcançado depois de muita dificuldade, né? A pressão veio principalmente as ações ligadas a commodities, afinal, a Petrobras e Vale são os maiores pesos da Bolsa Brasileira e com a diminuição das tensões em relação principalmente ao petróleo, cai o preço do petróleo, consecutivamente cai a ação da Petrobras, que faz um peso muito grande no Ibovespa, tá? Então acabou refletindo bastante as commodities na nossa bolsa. Apesar da terceira sessão consecutiva de recuo nos juros futuros do Brasil, não foi suficiente para sustentar a bolsa, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre câmbio, etc., mas só para verem como foi o dia da Bolsa ontem, né? Entramos ali já no começo do dia bastante volátil e depois ela acabou se arrastando o dia inteiro mais lateral, com viés de queda. Maiores altas e maiores baixas também estão na tela, tá? Voltando aqui para mim, então, para a gente continuar falando, o câmbio e o dólar voltou a ganhar força contra o real, tá? E estamos mais vulneráveis ainda em relação a essas, a esses, deu uma enroscada aqui, mas estou falando, o Brasil ele acaba ficando mais vulnerável porque com uma possível alta de juros nos Estados Unidos ou até mesmo a estabilidade dos juros, o capital ele deixa de vir para o Brasil porque o investidor acaba preferindo, né, ficar ganhando um pouco mais do que se arriscar aqui no Brasil em relação à nossa taxa de juros, né? Então o câmbio deve continuar se valorizando. Espero que não passe muito do que já está, né? É difícil prever dólar, tá? Na agenda de hoje ainda os indicadores concentram dados relevantes para a inflação. Hoje sai então o IPCA 15 de junho, que deve ajudar a entender, né, se o Banco Central, qual foi a pataquada do Banco Central em relação à queda da taxa Selic, né? Veremos. Se vier a prévia da inflação explodindo de novo, a gente consegue confirmar que sim, foi pataquada a decisão de cair, né, de reduzir os juros em 0,25%. Já nos Estados Unidos, tem outros dados que são mais importantes para o dia de hoje, para a abertura. E vamos a eles então, vamos falar diretamente disso, né? Os índices futuros operam em alta, mundo afora nesta quinta-feira, impulsionado pelo excelente resultado da Micron. Lembra que eu falei ontem que estávamos aguardando o resultado da Micron para verificar novamente o otimismo em relação à inteligência artificial? E sim, a tese foi mais uma vez ali confirmada. Os treinadores do Terminator estão muito felizes e o apetite a risco deve voltar na sessão de hoje para a Nasdaq, tá? A Micron, as ações da Micron, né, acabaram subindo quase
15% no aftermarket americano, depois que a fabricante de chips, então, divulgou resultados acima das expectativas no terceiro trimestre e também projetou uma receita de 50 bilhões para esse trimestre atual, acima, né, bem acima dos 11 bilhões do ano anterior para o mesmo trimestre, tá? E da previsão do mercado, inclusive, que era de 43. Bom, o balanço reforçou então que a visão desse boom de IA permanece intacto e continuamos assoprando então a bolha da tecnologia. Enfim, não dá para saber quando que isso vai recuar, pessoal, brincando aqui com o termo bolha, mas, enfim, as gigantes continuam a expandir a capacidade dos seus data centers. Enquanto isso, quem prepara uma carteira com um racional ali consegue segurar a volatilidade desses ativos de tecnologia, que é bastante grande, tá? As atenções também voltam-se ao índice de preços, ao PCE, lá nos Estados Unidos, tá? É o preferido do Federal Reserve. E vamos aos números então. Dow Jones nesse momento 0,07, S&P Futuro 0,74 e a Nasdaq avançando bastante, 2,22 ainda mercados futuros, tá? Para abrir. Os mercados na Europa já abertos operam em alta, também na esteira ali dos resultados da Micron, e impulsionado pelo setor de semicondutores, que é o mesmo setor ali da Micron no caso. Então, estoque 600 0,47, Alemanha 0,50, Reino Unido 0,17, França 0,17, também, né? E a Itália 0,32, todos no terreno positivo de ganhos. E a Ásia e Pacífico, os mercados também melhoraram ali, o seu apetite a risco também tem um componente sobre uma diminuição ali das tensões lá em relação ao conflito e também algumas economias acabam se recuperando um pouquinho das quedas que sofreram esses dias por conta de tecnologia. Por exemplo, o índice COSP fechou em alta de 5,42%, que tinha tido quedas fortes esses dias, né? E o Nikkei também subiu mais de 4%. Ao contrário ali de outras geografias da região, mais misto ali, mas vamos aos números então. Xangai 0,23 positivo, Japão 4,61 positivo, bons ganhos na bolsa japonesa. Hong Kong 1,43 negativo, Índia 0,74 positivo e Austrália 0,68 também no terreno negativo das coisas, tá? O petróleo apagam os ganhos obtidos ali durante a guerra, tá? Então o fluxo acaba sendo até agora demasiado, a oferta de petróleo agora está até demasiada e isso tende que o preço do petróleo vá caindo a cada dia, tá? Então nesse momento está com 1,46 de queda o Brent, que é a referência para a maior parte do mundo e para a Petrobras, cotado a $72,66 o barril, tudo bem? O minério de ferro fechou em queda também, volta a fechar em queda lá no Porto de Dalian, na China. 1,08 de queda. Para terminar aqui, voltando para as compartilhamento de dados aqui com vocês, o Bitcoin opera agora com 2,55 de queda aos $61.297 a unidade. O dólar continua se valorizando, 0,29 nesse momento, última cotação, né? No caso 5,19. O DXY está levemente positivo, 0,12, o que significa que sim, pode haver ainda uma valorização do dólar frente ao real no dia de hoje, pelo menos na abertura. E o EWZ, que é a bolsa brasileira representada pelo ETF lá nos Estados Unidos, fechou ontem em queda de 0,88, que sinaliza mais uma vez uma abertura conturbada para a nossa bolsa aqui no Brasil, tá? Então, a conferir. Bom, esse é o vídeo de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Claro, pedindo sempre, né? Like e inscrição, isso é o básico do YouTube.
vem fazer parte aqui dessa comunidade, vem fazer parte aqui do canal. Eu vou agradecer todos vocês. E críticas, sugestões, caixa de comentários. Bons negócios, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.